Vamos lá, pessoal. Vamos lá, estamos ao vivo. Sou Roberto Davi, professor de Direito Constitucional, diretor pedagógico aqui do curso IMPA. Vamos fazer a nossa live hoje falando sobre direito constitucional, dicas de direito constitucional para o concurso do TRE Bahia. O concurso vai acontecer na próxima semana, dia 20 de agosto, e a gente vai tratar aqui de alguns temas, vamos buscar abarcar o maior número de temas que a gente puder para a gente fazer essa preparação em reta final. Mas antes disso, deixa o pessoal chegando aí, vamos comentando aí, pessoal chegando. Se você puder também, compartilhe aí a nossa live para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, para que a gente possa realmente dividir aqui as nossas discussões, nossas conversas sobre o concurso do TRE, para que muita gente possa ter acesso a elas. A gente que está aí na nossa preparação de reta final para o TRE, a gente tem 1 semana e meia para a nossa prova, e essa preparação de reta final ela é bem importante, mesmo para quem já vem se preparando há muito tempo, quem vem se preparando há pouco tempo também, é importante ter muito cuidado nessa reta final de preparação, porque ainda dá tempo de ver muita coisa, ainda dá tempo de revisar muita coisa. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, a gente vai comentar alguns temas, falar sobre como se portar, o que fazer nessa reta final e também na prova. Mas vamos lá, compartilhe aí essa nossa live para que a gente possa estar junto aí com o maior número de pessoas. Ok. Vamos lá, pessoal. Então, direito constitucional está inserido na parte dos conhecimentos específicos, não é? Para todos os cargos de técnico, de analista, judiciário, eles têm direito constitucional na sua parte específica. E a gente vem desenvolvendo aqui um estudo muito cuidadoso sobre essa disciplina. A gente vem passeando pelos temas de direito constitucional. E direito constitucional, basicamente, eu sempre gosto de fazer isso, nossos alunos aqui do curso presencial, do curso online também, do IMPA, já sabem que o nosso curso sempre funciona nesse sentido. Direito constitucional tem basicamente 2 temas. O direito constitucional, ele fala basicamente do tema direitos fundamentais e do tema da organização do Estado. Então, todos os assuntos de direito constitucional, eles acabam remontando a ideia dos direitos fundamentais ou da organização do Estado, da limitação do poder estatal. Nosso programa ele foi bem generoso no tema direitos fundamentais. A gente realmente passeia pelo tema direitos fundamentais, do artigo 5º até o artigo 17 da nossa Constituição. Ela fala especificamente sobre direitos fundamentais, para depois passar a falar a partir do artigo 18 sobre o tema da organização do Estado. Mas antes mesmo disso, eu queria que a gente conversasse aqui sobre a parte inicial da Constituição. O tema dos princípios fundamentais, o título 1 da nossa Constituição, que trata dos princípios fundamentais, ele é importante, tá? Pensando numa prova CESP, não é uma prova que não vai se limitar a copiar o texto da Constituição. Muitas vezes se utiliza do texto da Constituição, é importante a gente conhecer o texto constitucional, mas a verdade é que a nossa prova CESP ela não vai se limitar a esse texto constitucional. A gente tem que tomar muito cuidado com conceitos que aparecem ali. A gente tem do artigo 1º até o artigo 4º, chamados princípios fundamentais, e eu queria que você tivesse muito cuidado com isso. Os princípios fundamentais, então, eles vão do artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição. Se a nossa prova buscar saber, nossa prova, uma prova CESP de múltipla escolha, o CESP faz provas de certo e errado, mas também e para tribunais em que principalmente isso acontece, provas de magistratura também, em que a própria lei que regula a magistratura prevê que essa prova seja de múltipla escolha. Na verdade, provas de tribunal também costumam acontecer também de múltipla escolha, além das provas de certo e errado, que também o CESP faz. Então, imagine que apareça na nossa prova uma questão falando sobre os princípios fundamentais. Cuidado, porque princípios fundamentais é um gênero. E dentro desse gênero nós temos 4 espécies. As 4 espécies do gênero princípios fundamentais são fundamentos,
separação dos poderes, objetivos fundamentais e princípios nas relações internacionais. Então, dentro do tema princípios fundamentais, nós temos tanto o tema fundamentos, quanto o tema separação dos poderes, também o tema objetivos fundamentais e princípios nas relações internacionais. Então, as 4 espécies do gênero princípios fundamentais são essas, e cuidado para não confundir, tá? Como eu lhe disse, o CESP não é uma banca que se limita a tratar do texto constitucional, não se limita a copiar a Constituição. A gente teve, por exemplo, na semana passada, aqui na Bahia, a gente teve a prova para soldado da Polícia Militar com a banca IBFC, que é uma banca que se liga muito mais ao texto constitucional, e aí a gente viu, nas várias questões de direito constitucional, a referência ao texto da Constituição, muitas vezes a cópia do texto da Constituição, inclusive, aparecendo na nossa prova. Aqui na prova do TRE, na prova do CESP, a tendência não é essa. Pelo menos, a tendência não é que a gente tenha uma cópia literal do texto constitucional, porque buscar na Constituição as suas questões é um costume do CESP. Então, esteja preparado, esteja preparada para lidar com o texto da Constituição na nossa prova, tá? Então, a primeira dica é essa. Nossa Constituição ela se inicia com os princípios fundamentais, que vão do artigo 1º até o artigo 4º, e dentro desses princípios fundamentais nós temos 4 espécies. Dentro do gênero princípios fundamentais, 4 espécies. No artigo 1º, os fundamentos da República Federativa do Brasil, que são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Depois, no artigo 2º, nós temos o princípio da separação dos poderes, não é? Nós temos ali a regra segundo a qual são 3 os poderes da União, diz o texto da Constituição, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e que esses 3 poderes eles são independentes e harmônicos entre si, ou seja, entre eles não deverá haver uma relação de controle de um sobre o outro, mas uma relação de harmonia, uma relação em que esses poderes dialogam continuamente, em que esses poderes eles devem exercer, olha a expressão que eu vou usar, a gente tem que ter muito cuidado com isso, um poder sempre vai controlar o outro, então os 3 poderes realizarão controles entre si, que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. Cuidado, o CESP adora falar sobre isso. Tá? Falando de separação dos poderes, o sistema de freios e contrapesos que se apresenta a partir das funções típicas e atípicas desses poderes, esse sistema ele é muito, muito cobrado pela nossa banca. Do que trata esse tal desse sistema de freios e contrapesos? Ou no inglês, a nossa doutrina usa a expressão sistema de checks and balances, também pode aparecer na nossa prova. Significa todo o controle que um poder faz sobre o outro. Então, por exemplo, quando o Poder Legislativo fiscaliza a atuação do Poder Executivo na gestão da coisa pública, e é verdade, não é? O Poder Legislativo, ele tem como função típica a função da fiscalização orçamentária. Então, todo aquele que usa o dinheiro público, ele deve satisfação, ele deve prestar contas ao Poder Legislativo. Essa prestação de contas que se faz ao Poder Legislativo, ela é um sistema de controle que o Legislativo exerce sobre o Executivo. Pode aparecer na nossa prova. Deixa eu registrar, inclusive, uma observação. É importante que a gente tenha cuidado com o programa do nosso edital, tá? O programa de Direito Constitucional, porque a gente tem aqui uma distinção, e é importante registrar isso nesse momento, a gente tem aqui uma distinção nos programas de técnico e de analista. Tá? Os programas, falando especificamente de analista da área administrativa, né? Já que o programa de analista da área judiciária ele é bem mais completo. Mas o programa de técnico e o programa de analista da área administrativa, eles têm algumas poucas diferenças. Essas diferenças acontecem exatamente dentro do tema Poder Legislativo. Exatamente esse tema da fiscalização orçamentária, mas também o tema do processo legislativo e também o tema das comissões parlamentares de inquérito, cuidado, esses temas são destinados somente a quem vai fazer a prova para analista judiciário, tá? Meu amigo Alan Siqueira aqui, professor lá de Aracaju, entrando aqui, muito obrigado, meu colega, chegue mais aí, Isaú, Érica,
A gente tem aqui meu amigo professor aqui do curso IMPA, Luiz Santiago, também aqui com a gente, Luiz Assandi, Luiz Hevenster, nossa aluna aqui do curso noturno. Luísa está na aula aí, mas está acompanhando aqui a nossa live, né? Sejam todos muito bem-vindos. Fernanda, Pedro Ramos, Carmen, todos muito bem-vindos. Observe, então, cuidado com isso, tá? Dentro do sistema de freios e contrapesos, a gente tem aí um controle de um poder sobre o outro, sempre um controle não com vistas a limitar de forma absoluta esse poder, mas para estabelecer alguns limites, para estabelecer alguns controles. Usei como exemplo o controle do poder legislativo sobre o poder judiciário, mas também a gente encontra controles do poder judiciário. Eu falei de controle do poder legislativo sobre o poder executivo, né? Mas também a gente encontra controles do poder judiciário, por exemplo, sobre o poder legislativo. Quando o judiciário declara a inconstitucionalidade de uma lei, controle de constitucionalidade é uma espécie de controle que o judiciário exerce sobre o poder legislativo. Agora observe, na minha opinião, o melhor exemplo de sistema de freios e contrapesos, e que está dentro do nosso programa, lá na parte de poder judiciário, é a forma de escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal. Observe. Pois é, Camila. Camila Santana, seja bem-vinda. CPI não cai para técnico não, tá? CPI, guarde aí. CPI, que são as comissões parlamentares de inquérito, né? Fiscalização orçamentária e também processo legislativo. Então, até para lhe ajudar, os dispositivos da Constituição, CPI está no artigo 58, parágrafo 3º, então não cai para técnico, mas cai para analista da área administrativa. Processo legislativo, artigo 59 a 69, emenda à Constituição, leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Esses temas caem para analista, mas não caem para técnico. E também o tema da fiscalização orçamentária, que vai do artigo 70 até o artigo 75. Então, se você está estudando para técnico, cuidado, esse tema não é cobrado, não. Rai Oliveira, chegando aí. Minha coach querida, está aí aprovada na primeira fase do exame de ordem, vai matar pau na segunda fase aí. Estamos juntos. Marjorie também aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Vamos aí, pessoal, vamos comentando, vamos chegando aí aqui na nossa live. A gente está falando sobre princípios fundamentais, e aí eu lhe pedi que tomasse cuidado com esses princípios fundamentais, porque a relação entre eles é muito feita pelas nossas bancas, tá? Roberto, você disse que o CESP ele não costuma criar tanta pegadinha com o texto constitucional. É verdade, tá? É verdade. Mas cuidado, porque a relação entre esses dispositivos o CESP faz e faz bastante. E quando faz relação entre os dispositivos, normalmente essa relação é feita entre os artigos 1º, 3º e 4º. Então, cuidado, faça uma distinção aí, relacione aí a distinção entre os artigos 1º, 3º e 4º da nossa Constituição. O artigo 3º, que traz os objetivos fundamentais, e é natural que, falando de objetivos, a nossa Constituição se utilize de verbos, não é? Então, você vai ver que nos 4 incisos do artigo 3º da nossa Constituição, os dispositivos sempre se iniciam com verbos. Às vezes, isso faz diferença na nossa prova. E o artigo 4º, também ele está dentro dos princípios fundamentais, ele traz especificamente os princípios nas relações internacionais. Então, você vai poder observar que no artigo 4º a gente vai ter sempre normas que prevêem relação entre o Brasil e estados estrangeiros e organizações internacionais. Não é por acaso que o artigo 4º, por exemplo, no seu inciso 2º, fala da prevalência dos direitos humanos. A expressão direitos humanos é uma expressão que se relaciona com a órbita internacional, enquanto a expressão direitos fundamentais se relaciona com a órbita interna do Brasil. Meu amigo Leonardo Oliveira, chegando aí, grande Léo. Tá matando a pau, vai passar também aí, essa galera toda aí, se preparando com a gente aqui no IMPA, vai passar na nossa prova do TRE. Viu, Léo? A gente está falando aqui sobre essa relação que existe entre os artigos 1º, 3º e 4º da nossa Constituição. Muito cuidado com isso, não é? Para outras bancas mais legalistas, a gente até toma o cuidado de dizer, olha, existem uns critérios que facilitam muito a resolução de questões para IBFC. Pessoal, como eu disse, que fez a prova de soldado, eu dizia e resolveu mesmo questão de prova, resolve muita questão de prova mesmo, a gente separar, né, dizer que o artigo 1º traz o só se diva plu, quando a gente pega as primeiras sílabas de cada um dos incisos do artigo 5º, o só se diva plu, enquanto o artigo 3º começa com verbos e o artigo 4º, aí a gente vai por exclusão, não se enquadra no só se diva plu, não começa com verbos,
a gente tem uma distinção para bancas mais legalistas, é uma distinção que, na maioria das vezes, responde às questões. No CESP, a gente tem que ir além. Às vezes, essa dica rápida, essa manha, ela resolve questões, mas para uma banca como o CESP, a gente tem que ter mais cuidado. Muito bem. Falamos de princípios fundamentais. E falando de princípios fundamentais, eu queria aproveitar para relacionar esses princípios fundamentais com um tema que aparece no nosso edital, e aí é tema comum, que é o tema da classificação das normas constitucionais, tá? As normas constitucionais que podem ser classificadas em normas constitucionais de eficácia plena, contida ou limitada. As normas constitucionais de eficácia plena e as normas constitucionais de eficácia contida, elas são aquelas conhecidas por terem aplicabilidade imediata. É por isso que, com base no parágrafo 1º do artigo 5º, e olha como a gente já está relacionando esse primeiro tema com o tema dos direitos fundamentais, porque você sabe, né, o artigo 5º da nossa Constituição é o primeiro a tratar dos direitos fundamentais. Grande abraço, Léo. O parágrafo 1º do artigo 5º, ele fala que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, ou seja, se nossa prova se utilizar de um dispositivo do artigo 5º e perguntar qual é a eficácia dessa norma, essa norma ela deve ter sempre a previsão, você deve conceituá-la sempre como uma norma ou de eficácia plena ou de eficácia contida. Claro, porque normas de eficácia plena e de eficácia contida é que tem a chamada aplicabilidade imediata na classificação muito clássica, já clássica do professor José Afonso da Silva, que é adotada pelo CESP, assim, em muitas provas. A gente que tem, meus alunos sabem, a gente que trabalha muito com questões aqui no nosso curso, em todos os nossos cursos, aqui no IMPA, a gente que tem procurado cada vez mais fazer uma preparação estratégica para concursos. A gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso adiante. Cuidado, aguarde aí, espere aí que você não vai perder por esperar a gente falar um pouco sobre preparação estratégica para concurso. Então, a gente sempre utiliza questões, a experiência de outras provas ela serve muito para a gente se preparar. Então, o CESP ele realmente se utiliza bastante dessa classificação das normas constitucionais, e as normas de eficácia plena e contida têm aplicabilidade imediata. Então, qual é a diferença entre elas? A diferença é que, diferente da norma de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia contida, ela expressamente admite uma restrição infraconstitucional. Isso. Essa é a grande diferença da norma constitucional de eficácia plena para a norma constitucional de eficácia contida. As duas têm aplicabilidade imediata, as duas estão plenamente aptas para gerarem seus efeitos imediatamente, seus efeitos típicos imediatamente. Só que a norma constitucional de eficácia contida, ela já prevê expressamente que a legislação infraconstitucional ela pode estabelecer limites a esse direito. Como, por exemplo, faz o inciso 13 do nosso artigo 5º. Inciso 13 do artigo 5º, e a gente já falando, né, dos direitos fundamentais, inciso 13 do artigo 5º, ele trata da liberdade de exercício profissional. Isso é aquele dispositivo que diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Tá? E esse dispositivo, ele é uma norma de eficácia contida, porque, a princípio, todo trabalho, ofício ou profissão pode ser exercido no Brasil. Só que tem uma continuação nesse inciso 13 que diz, salvo se houver uma regulamentação legal. Ou seja, havendo uma regulamentação legal, como por exemplo na profissão de advogado, em que o Estatuto da Ordem dos Advogados, que é uma lei, estabelece uma limitação, salvo nesse caso é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas a Constituição expressamente estabelece a possibilidade de que a lei traga limites para esse direito constitucional. Muito bem. Além disso, Ivan chegou aqui. Seja muito bem-vindo, Ivan. Vamos comentando aí, pessoal, para a gente falar desses temas tão importantes que vão aparecer na sua prova, né? A gente que vai nessa reta final, nesses últimos dias aí de preparação para o TRE, a gente vai buscando esses temas que o CESP gosta bastante, que costuma trabalhar nas suas provas. Observe. As normas constitucionais de eficácia plena e contida, a gente falou. Resta a norma constitucional de eficácia limitada. Norma constitucional de eficácia limitada é aquela que não está plenamente apta a gerar seus efeitos típicos. Cuidado que o CESP gosta de brincar com isso. A norma constitucional de eficácia limitada, ela não está pronta, não está apta a gerar todos os seus efeitos, mas alguns efeitos ela já pode gerar. Uma norma, por exemplo, como lá na parte de administração pública, que está no nosso programa comum,
lá, dizendo no seu artigo 37, por exemplo, no inciso 7º, que é garantido ao servidor público o direito de greve, mas que esse direito de greve será exercido nos termos da lei. Ou o artigo 40, parágrafo 4º, que trata da aposentadoria especial do servidor público em determinadas situações, por exemplo, submetido a condições que lhe prejudiquem a sua saúde. Esses dispositivos, perceba, eles pedem uma complementação legislativa. Para que um dispositivo como esse, artigo 37, inciso 7º, ou do artigo 40, parágrafo 4º, são dois exemplos que a gente tem aqui, para que eles gerem todos os seus efeitos, é indispensável que seja criada uma legislação. Cuidado que eu disse que é indispensável que seja criada uma legislação, mas eu preciso associar essa noção a um remédio constitucional. Poxa, isso é a cara do CESP, viu? Eu tenho dois temas aqui que o CESP adora cobrar e que podem ser relacionados na nossa prova. Perceba, uma norma constitucional. Crismeire Mendes chegou aqui, seja bem-vinda. Observe, Crismeire, a gente tem a norma constitucional de eficácia limitada como aquela que pede uma complementação. Se ela pede uma complementação, pelo menos para que ela gere todos os seus efeitos, é indispensável que surja uma lei. Mas e se a norma, como por exemplo, nessas hipóteses aí que a gente falou, regulação do direito de greve do servidor público, regulamentação da aposentadoria especial do servidor público, se, mesmo depois de muitos anos, essa norma não for regulamentada, essa omissão constitucional, ela pode ser discutida, ela pode ser debatida perante o nosso Poder Judiciário? Pode sim. A omissão constitucional, e aqui dentro do artigo 5º eu tenho um tema que frequenta muito as provas do CESP, é muito fácil que apareça na nossa prova uma questão tratando desse tema, que é o tema das ações constitucionais ou remédios constitucionais. Essa omissão constitucional, a falta de norma regulamentadora, ela vai dar espaço à edição, à propositura, à impetração, a expressão que a gente usa quando a gente fala de remédios constitucionais é essa, a impetração do mandado de injunção. Então, mais uma dica aí, guarde essa informação. O mandado de injunção ele é utilizado justamente para as hipóteses de omissão inconstitucional, uma omissão que ofenda a Constituição, quando a Constituição determina que uma norma seja criada, que uma norma regulamentadora seja criada e ela não é. Então, é possível a impetração de um mandado de injunção nesse caso. Já que a gente está falando aqui sobre remédios constitucionais, sobre ações constitucionais, queria chamar a sua atenção para todas as ações constitucionais que estão previstas no nosso artigo 5º. Isso, do inciso 68 até o inciso 73, dentro do artigo 5º, artigo 5º, inciso 68 a 73, nós temos justamente os remédios constitucionais. Cuidado com esses dispositivos aí, tá? 68 fala de habeas corpus, que está limitado à liberdade de locomoção. Então, habeas corpus é um remédio que cuida da liberdade de locomoção, enquanto a ação de habeas data trata da liberdade de informação. Cuidado, isso daí já pode estar respondendo a questão de sua prova. Qual é o direito protegido por esse remédio constitucional? Porque os remédios constitucionais são espécies de garantias fundamentais. E as garantias fundamentais protegem direitos fundamentais. No caso do habeas corpus, liberdade de locomoção. No caso do habeas data, liberdade de informação. E o mandado de segurança? A ação constitucional que o CESP mais traz em suas questões, que pode ser a questão de sua prova. Mandado de segurança, ele trata de que ele trata de que direito fundamental. Qual é o direito fundamental protegido pelo mandado de segurança, tutelado pelo mandado de segurança? Se o habeas corpus protege liberdade de locomoção, se o habeas data protege liberdade de informação, a nossa prova pode dizer que o mandado de segurança ele protege direito líquido e certo. Isso, direito líquido e certo é o direito protegido pelo remédio de mandado de segurança. Agora, perceba, direito líquido e certo não significa um direito especificamente. Direito líquido e certo significa todo aquele que possa ser comprovado pela via exclusivamente documental. Cuidado com isso. Direito líquido e certo não significa que não haja debates sobre aquele tema. A discussão jurídica pode ser a mais profunda possível. Ainda assim, se o meio de prova a ser utilizado for exclusivamente documental, e se o ato a ser impugnado for um ato de uma autoridade pública, ou de um representante de pessoa jurídica no exercício de funções do poder público, o remédio constitucional a ser utilizado
é o mandado de segurança, tá? Mandado de segurança que pode ser individual ou coletivo. E aí o inciso 69 fala do mandado de segurança de um modo geral, o inciso 70 fala do mandado de segurança coletivo, dizendo quem pode impetrar mandado de segurança coletivo. E nessas duas alíneas fala partido político com representação no Congresso Nacional. Perceba que não é qualquer partido político que pode impetrar mandado de segurança coletivo, mas o partido político com representação no Congresso Nacional. E também, na linha B, a organização sindical, entidade de classe e associação. São 3 legitimados na linha B do inciso 70 do artigo 5º, que tem um complemento, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. E aí você vai perceber e registrar e levar para a prova com todo carinho que essa condição de estar em funcionamento há pelo menos 1 ano, a ideia da Constituição ânua, é uma ideia reservada apenas às associações, exatamente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, isso não está escrito na Constituição. Se eu estivesse tratando, como eu disse, de uma banca mais legalista, mais presa ao texto da Constituição, eu nem precisaria ir a esse ponto, mas com o CESP, isso é recorrente nas nossas provas CESP. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai dizer que essa Constituição, há mais de 1 ano, ela é exigida no artigo 5º, inciso 70 da nossa Constituição, somente para as associações. Então, se a nossa prova disser que uma organização sindical, quantidade de classe constituída 1, 2, 3 meses, pretende impetrar um mandado de segurança coletiva, ela pode fazer sim. A única entidade coletiva que precisa estar constituída há pelo menos 1 ano para impetrar mandado de segurança coletivo é a associação, tá certo? Vamos lá. Então, além do mandado de segurança, do habeas corpus, do habeas data, é importante que a gente, já falou também do mandado de injunção, que a gente chame atenção para a ação popular. A ação popular é uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso 73, que prevê que o cidadão pode propô-la. Observe, quem pode propor a ação popular não é qualquer pessoa, mas qualquer cidadão. A condição de cidadão, o gozo dos direitos políticos é fundamental para que ele proponha essa ação. A ação popular, ela é proposta, ela é uma ação constitucional, mas não é um remédio. Ela é proposta por qualquer cidadão. Esse cidadão que, salvo comprovada a má-fé, não ficará responsável, ainda que sucumbente, pelas custas processuais e pelos ônus da sucumbência. Ainda que ele perca a ação, ele não vai pagar nada, salvo comprovada a má-fé. Isso porque os direitos tutelados, no artigo 5º, inciso 73, a gente percebe isso. Os direitos tutelados na ação popular são direitos que não são individuais, não são do sujeito, mas são interesses da coletividade. Como esse cidadão age aí de forma altruísta, de forma a buscar um benefício da coletividade, a gente vai isentá-lo do pagamento das custas processuais e dos ônus sucumbenciais, ainda que ele perca a ação, salvo comprovada a má-fé. Bem, dentro do artigo 5º, olhe dicas importantes, levando em consideração o histórico do CESP, que também gosta de tratar da parte inicial do artigo 5º. E para resolver a parte inicial do artigo 5º, eu diria do inciso 1º até o inciso 21, partes muito cobradas do nosso artigo 5º pelo CESP, uma expressão ajuda bastante. A ideia de liberdade. A ideia de liberdade é uma ideia muito forte nesses dispositivos. A ideia que marca os direitos fundamentais de primeira geração. O CESP que gosta da teoria geral dos direitos fundamentais, a primeira geração dos direitos fundamentais, representada pelos direitos de liberdade, ela está muito marcada no artigo 5º. E os 21 primeiros incisos do artigo 5º estão muito relacionados a essa ideia. A ideia de liberdade. Então, tanto liberdade de locomoção, como a gente falou, está no inciso 15, liberdade de manifestação do pensamento, inciso 4º, liberdade de manifestação religiosa, inciso 6º, 7º, não é? A escusa de consciência no inciso 8º, a gente tem liberdade de reunião no inciso 16, liberdade de associação do inciso 17 até o inciso 21. Olha quantas liberdades vão aparecendo no nosso artigo 5º. E partindo da ideia de liberdade, você vai acertar a questão da prova. Porque o cidadão é livre para se reunir, desde que pacificamente sem uso de armas. O cidadão é livre para se associar e permanecer associado. O cidadão, ele é livre para manifestar o seu pensamento, para professar a sua crença. Olha quantas liberdades estabelecidas aí no nosso artigo 5º. Então, como uma grande dica para essa parte inicial do artigo 5º, fica a expressão liberdade. Para fechar o artigo 5º, eu queria chamar a sua atenção também
Para o parágrafo 3º, tá? O parágrafo 3º do artigo 5º foi inserido pela emenda 45, ele traz a possibilidade de um tratado internacional, desde que versando sobre direitos humanos e tendo sido aprovado pelo procedimento igual ao procedimento de emenda à Constituição, que esse tratado internacional tem status de norma constitucional. O parágrafo 3º do artigo 5º diz: tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos de votação pelo quórum de 3/5 dos seus membros, esses tratados serão equivalentes às emendas constitucionais. Por exemplo, a Convenção de Nova York de Proteção às Pessoas com Deficiência tem esse status. Convenção de Nova York de Proteção às Pessoas com Deficiência, que deu espaço ao surgimento aqui no Brasil do Estatuto de Proteção à Pessoa com Deficiência. Essa norma tem status de norma constitucional. Mas a gente tem também tratados internacionais que têm status de norma legal, de norma infraconstitucional e legal, os tratados que não versem sobre direitos humanos, e também com base em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 464-344, esse recurso extraordinário, Supremo Tribunal Federal, ele fixou um entendimento segundo o qual tratados internacionais sobre direitos humanos anteriores à emenda 45 têm força de norma supralegal. Olha que massa, o CESP adora falar de norma supralegal. Essa previsão que não tem redação constitucional, não tem redação legal, mas é uma previsão jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, previsão de normas supralegais. São os tratados internacionais sobre direitos humanos, só que aprovados antes da emenda 45, quando ainda não existia procedimento do parágrafo 3º do nosso artigo 5º. Bem, dentro dos direitos fundamentais, o artigo 5º ele é realmente importantíssimo, frequenta muitas provas do CESP. Temos também o tema dos direitos sociais, direitos fundamentais de segunda geração, não é? Os direitos às prestações estatais, dentro desse conceito aí, mas para uma prova de TRE especificamente, relacionar dentro dos direitos fundamentais o tema da nacionalidade e o tema dos direitos políticos é algo assim que vale muito a pena. Então, cuidado com a relação entre direitos de nacionalidade, os cargos eletivos privativos de brasileiro nato, por exemplo, presidente e vice-presidente da República, é um tema que pode aparecer na nossa prova. Relacionar esse tema da nacionalidade, as regras sobre brasileiro nato, sobre brasileiro naturalizado e os direitos políticos é algo bem importante. Direitos políticos, esse tema que tem tudo a ver com a prova de TRE, né? Cismari me diz aqui, a primeira geração é a liberdade, a segunda geração é a igualdade, a terceira geração é a fraternidade, exatamente. O lema da Revolução Francesa, não é? Que é trazido aqui para a nossa teoria geral dos direitos fundamentais, bem nessa ordem aí, os direitos fundamentais de primeira geração como direitos de liberdade, direitos fundamentais de segunda geração, direitos sociais como direitos de igualdade, ou igualdade que é sempre igualdade material, e a terceira geração, direitos de fraternidade. Colocou aqui também, obrigado, Estatuto da Pessoa com Deficiência, tema da nossa prova, não é? Toda a prova de tribunal daqui por diante, desde a edição da Resolução 230 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, toda a prova de tribunal vai cobrar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como a gente ia dizendo, o tema de direitos políticos é realmente fundamental para a nossa prova. Então, estabelecer ali as regras de alistabilidade, capacidade eleitoral ativa, também as regras de elegibilidade, chamada capacidade eleitoral passiva, é uma coisa muito importante para a nossa prova. Cuidado ali com as condições de elegibilidade, que são no parágrafo 3º do artigo 14 da nossa Constituição, as inelegibilidades, olha, inelegibilidade, direitos políticos como um todo, mas inelegibilidade é um tema que puxa diretamente um tópico lá de direito eleitoral, as inelegibilidades previstas em leis complementares, a Lei Complementar 64 de 90, chamada Lei das Inelegibilidades, e também a Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. Essas duas legislações autorizadas pela Constituição, é porque o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição é que autoriza esses diplomas, porque autorizados pela Constituição, eles trazem novas hipóteses de inelegibilidade. Então, temos inelegibilidades no texto constitucional e temos também inelegibilidades nas legislações, desde que em lei complementar. Dentro da Constituição, eu queria lhe chamar a atenção para a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º. Guarde aí com carinho, leve para a prova, você vai lembrar de mim quando isso cair na sua prova, tá? Artigo 14, parágrafo 7º, fala da chamada inelegibilidade reflexa.
A inelegibilidade que resulta de uma relação de cônjuge, companheiro ou até uma relação de parentesco, desde que esse parentesco se dê até o 2º grau, com o chefe do Poder Executivo. Então, cônjuge, companheiro e parentes do prefeito, do governador, do presidente da República, eles têm uma limitação, uma inelegibilidade dentro daquela circunscrição. Então, do prefeito no município, do governador no estado, do presidente da República, aí sim, essa inelegibilidade vai abarcar o país todo. Então, direitos políticos, inelegibilidades em especial, esse é um tema que vale muito a pena uma revisão nessa reta final para a nossa prova. Também vale muito a pena uma revisão para a nossa prova, e aí já falando do outro grande tema do direito constitucional, a organização do Estado, vale muito a pena falar sobre a organização dos poderes. A gente enunciou a organização dos poderes lá no artigo 2º da Constituição, não foi? Quando a gente falou que os poderes da União são independentes e harmônicos entre si, que são eles o legislativo, executivo e o judiciário, a gente enunciou esses poderes. Falou de funções típicas, de funções atípicas, e disse que esses poderes são independentes e harmônicos. Falou do sistema de freios e contrapesos, portanto. Dentro dessa organização dos poderes, o nosso edital, ele fala tanto de poder legislativo, quanto de poder executivo e também de poder judiciário, mas sem dúvida nenhuma uma prova de TRE, o TRE que é um órgão do poder judiciário, ela tem uma boa chance de cobrar o tema de poder judiciário. Dentro do tema poder judiciário, a estrutura do poder judiciário é algo fundamental. O nosso edital ele fala sobre estrutura do poder judiciário. Essa estrutura está prevista no artigo 92 da nossa Constituição. Então, conhecer os órgãos que fazem parte do nosso poder judiciário, todos eles elencados ali nos 9 incisos do artigo 92 da nossa Constituição. Eles estão numerados de 1 a 7, né? Porque tem 2 incisos que foram inseridos por emenda. O inciso 1A foi inserido pela emenda 45 e o inciso 2A foi inserido pela emenda 92. Vou chamar a atenção para os dois, eles são muito importantes para a nossa prova, tá? Perceba. O inciso 1A, ele é muitíssimo relevante, porque o nosso edital, dentro do tema Poder Judiciário, ele fez questão de abrir um espaço especial para o CNJ, para o Conselho Nacional de Justiça. O que é o Conselho Nacional de Justiça? O CNJ é um órgão criado pela Emenda Constitucional número 45 de 2004 e que foi criado para exercer uma espécie de controle sobre o Poder Judiciário. Não se fala de controle externo, porque o CNJ faz parte do Poder Judiciário, mas o fato é que o CNJ ele deve exercer um controle sobre as funções administrativa, financeira e funcional do nosso Poder Judiciário. Controle das atribuições administrativa, financeira e funcional do nosso Poder Judiciário. Cuidado para o CESP não dizer, como já disse em outras oportunidades, que o CNJ ele possui competência jurisdicional. CNJ não julga ninguém por crime nenhum. CNJ não julga recurso judicial que seja oriundo de tribunal nenhum, justamente porque o CNJ ele não tem competência jurisdicional, ele não tem competência judicial. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele só julga processos administrativos. Então, o Conselho Nacional de Justiça, órgão criado pela Emenda 45, está previsto lá no artigo 92, inciso 1º-A da nossa Constituição. Ele tem essa atribuição de caráter administrativo, de caráter fiscalizatório dos órgãos do Poder Judiciário, à exceção do Supremo Tribunal Federal. E é bom também chamar a atenção para a composição desse CNJ. Esse Conselho Nacional de Justiça, que é composto por 15 membros, essa previsão já está no artigo 103b da nossa Constituição, Conselho Nacional de Justiça, que é composto por 15 membros, sendo que desses 15, 9 são oriundos do próprio Poder Judiciário. Então, 9 membros do Poder Judiciário irão compor o Conselho Nacional de Justiça. Quais são esses 9 membros do Poder Judiciário que compõem o CNJ? Um deles é sempre o presidente do Supremo Tribunal Federal. Quando o CNJ foi criado pela Emenda 45, a previsão era um pouco diferente. A Emenda 45 ela dizia que o CNJ ele seria composto por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, um membro do Supremo Tribunal Federal, segundo a Emenda 45, ele deveria ser indicado pelo Conselho Nacional de Justiça. Só que a Emenda 61, em vigor desde 2009, a Emenda 61 alterou esse dispositivo para dizer o que pode aparecer na nossa prova. O presidente do Supremo Tribunal Federal necessariamente vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele vai ter assento no CNJ e será necessariamente
o presidente do Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, é também presidente do Conselho Nacional de Justiça. Além desse ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, é importante registrar isso, além desse membro do Supremo Tribunal Federal, compõe o CNJ também um desembargador de Tribunal de Justiça e um juiz de direito. Desembargador do Tribunal de Justiça e juiz de direito, componentes da Justiça Comum e Estadual, que são indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Então perceba que o STF ele indica 3 membros do Judiciário que irão compor o CNJ. Na verdade, um nem precisa de indicação. A própria Constituição já define que o presidente do Supremo vai ter assento no CNJ. Então o Supremo, na verdade, indica 2 só, né? Ele indica um desembargador de um dos 27 tribunais de justiça que temos espalhados pelo Brasil e também indica um juiz de direito que exerça as suas funções em qualquer lugar do nosso país. 3 membros, então, já aí estabelecidos. Além desses 3 membros, um presidente do Supremo e 2 indicados pelo Supremo, desembargador e um juiz de direito, nós temos também 3 outros membros que agora são indicados pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, cuidado, o artigo 103b da nossa Constituição ele vai dizer que o CNJ ele é preenchido por mais 3 magistrados, indicados esses pelo Superior Tribunal de Justiça. Quais são eles? Um é um próprio ministro do STJ, não precisa ser necessariamente o presidente do STJ, aliás, na maioria das vezes nem é, mas um membro do STJ, um dos 33 ministros do STJ, ele também vai ter assento lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, e ele é indicado pelo seu órgão de origem. Esse STJ, que também é responsável pela indicação de um juiz de TRF, um juiz de um dos 5 tribunais regionais federais do Brasil, e também um juiz federal, um juiz de primeira instância da Justiça Comum Federal. Então, o CNJ é composto por 3 juízes, 3 conselheiros, né? Lá no CNJ eles são chamados de conselheiros, indicados pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Esses conselheiros indicados pelo STJ são um membro do STJ, um juiz de TRF e um juiz federal. Para fechar a composição de magistrados no CNJ, 3 membros indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho. O TST, que tem previsão lá no artigo 92, eu disse que ele chama a atenção para esse inciso também, o TST que hoje tem previsão no inciso 2º-A da nossa Constituição, do artigo 92 da nossa Constituição, a emenda 92 de 2016, o CESP adora coisa nova, previsão nova, relativamente nova na nossa Constituição. Desde 2016, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, ele tem uma previsão específica, uma previsão explícita na nossa Constituição, ele que já existia há muitas décadas, ele passa a ter uma previsão específica na nossa Constituição, sem inciso 2A, a partir da emenda 92 de 2016. O TST indica 3 membros para o CNJ. Um é um dos seus ministros. Um dos ministros do TST vai ser indicado pelo próprio TST para ter assento no CNJ. Além disso, o TST vai indicar um juiz de TRT, ou seja, um juiz dos 24 tribunais regionais do trabalho que estão espalhados pelo Brasil, e também um juiz do trabalho. Então, o TST indica 3 membros, um ministro do TST, um juiz de TRT e um juiz do trabalho. São esses os 9 membros oriundos da magistratura. De fora da magistratura vem os outros 6, que são 2 membros do Ministério Público, um membro do Ministério Público da União e o outro membro do Ministério Público dos Estados, sempre indicados pelo Procurador-Geral da República. Então, o Procurador-Geral da República, ele indica um membro do Ministério Público da União e um membro do Ministério Público dos Estados. Temos mais 2 membros na composição aí do nosso CNJ. Além disso, já estamos com 11, não é? Além disso, existem 2 advogados compondo o CNJ. 2 advogados que serão indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Conselho Federal da OAB, então, indica mais 2 advogados. Está anotada aí a dica por Cris Maria Luzivânia. Saudade também. Nossa querida aluna, foi minha aluna aqui no nosso curso. Então, a gente tem aqui a composição do CNJ agora com 13 membros, não é? Os 9 magistrados, os 2 membros do Ministério Público e 2 advogados. Além deles, 2 cidadãos vão compor o CNJ. Cuidado com isso, tá? A gente sempre chama muita atenção para esses detalhes. O CNJ ele é representado, ele é composto por 2 cidadãos. Esses 2 cidadãos que são indicados, um pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado Federal.
Perceba que não necessariamente serão deputados federais e senadores os indicados, mas a indicação cabe à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Fechamos a composição do CNJ, e aí nessa dica de reta final, a escolha pelo CNJ, ela resulta da própria previsão do edital, né? A nossa experiência de tantos anos, eu que desde que me submeti a concursos para a área de tribunais, eu fui servidor do TRT durante quase 10 anos aqui da Justiça do Trabalho na Bahia, atuei em varas do trabalho, em gabinetes de juízes do TRT, atuei também junto à presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, tenho muito orgulho dessa minha história dentro da Justiça do Trabalho. Também fui servidor da Justiça Federal, fui servidor da Justiça Federal lá na 5ª Região, especificamente no estado de Sergipe, fui diretor de secretaria da 6ª Vara Federal, sediada em Itabaiana. Então, desde que me submeti a esses concursos públicos, e lá se vão 16 anos, é verdade, meu primeiro concurso público com aprovação foi o concurso da Justiça Federal, foi lá em 2001. Em 2003, ingressei na Justiça do Trabalho aqui em Salvador. Então, dessa experiência que a gente tem depois como professor, dessa experiência a gente tira do próprio edital, a gente tem alguns aproveitamentos. O Wendel traz aqui para a gente uma pergunta, né? O nosso concurseiro ímpar aqui, Luciano Alves, fez uma pergunta através lá do YouTube. Se um vice-prefeito no segundo mandato que não tenha substituído o prefeito poderá se candidatar ao cargo de prefeito no pleito seguinte, caso renunciado 6 meses antes. Deixa eu ver a pergunta aqui. O vice-prefeito, que está no segundo mandato e não substituiu o prefeito, ele poderá se candidatar ao cargo de prefeito. Observe essa questão, importante para a prova, essa relação do vice-prefeito, eu diria vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente da República, até em relação com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo já foi chamado a decidir essas questões relativas ao vice do Poder Executivo e disse o seguinte: se esse vice ele exercer as funções nos 2 mandatos, se esse vice, por exemplo, substituir no primeiro mandato e no segundo mandato ele assumir a função definitivamente, ele suceder o chefe do Poder Executivo, ainda assim ele vai poder se candidatar. Só que essa candidatura já será considerada uma reeleição. Então, o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar sobre isso. Foi inclusive um caso lá relativo ao governo do estado de São Paulo, quando o governador à época, Mário Covas, que tinha como vice-governador o Geraldo Alckmin, aconteceu essa situação. No primeiro mandato, Geraldo Alckmin substituiu o governador. No segundo mandato, ele acabou sucedendo, porque o governador faleceu no exercício do mandato. E o Supremo Tribunal Federal foi chamado a deliberar sobre isso, sobre se esse vice-governador, que já teria exercido as funções nos 2 mandatos, ele poderia se candidatar. E o Supremo disse sim, pode, mas essa eleição já é considerada uma reeleição. Então, nesse caso aqui, Luciano, que você traz, se estiver acompanhando aqui, dê um alô aí. Se não tiver, o Wendel vai replicar aí, a gente vai colocar lá no nosso YouTube também. Sim, ele poderá se candidatar e essa candidatura vai ser considerada uma reeleição. Muito bem. Então, eu ia dizendo que dessa experiência, né, a gente que fala muito e vai falar sobre preparação estratégica para concurso, a gente tira lá do nosso edital o CNJ como uma parte importante do nosso programa, porque dentro do Poder Judiciário foi um órgão que mereceu um destaque lá pela nossa banca, tá? Ele falando, né, que a gente conversa muito, tem conversado bastante sobre preparação estratégica para concurso, é uma coisa que eu venho já há muito tempo conversando com meus alunos, com meus coaches, sempre nos nossos processos de coaching, a gente trabalha essa ideia. Em que consiste essa ideia da preparação estratégica para concurso? E eu tenho uma novidade para trazer para vocês, uma coisa até o pessoal do nosso grupo aqui, das nossas turmas, já está sabendo, né? Porque a gente adiantou isso para eles. Observe, a gente tem aqui uma ideia que eu trouxe da minha própria experiência. Como eu lhe disse, eu já passei por isso que você está passando, tá? Eu já tive as suas dores, eu já me preparei para concurso, eu já tive essa angústia de pré-prova, né? Essa reta final para a prova, eu sei exatamente o que você está passando, tá? Em primeiro lugar, a ideia é buscar manter a calma.
buscar saber que a sua preparação, ela foi a melhor preparação que você pôde fazer nesse momento. Se foi a preparação ideal, se você está se sentindo pronto, pronta para passar, ótimo, maravilha. Guarde essa ideia, procure se reunir com pessoas que tenham um pensamento positivo para que você possa levar para a sua prova o melhor de si, para que você possa realmente fazer a sua melhor prova. Se ainda você não se sente tão preparado, tão confiante para fazer a prova, se você não se sente a pessoa mais pronta para ser aprovada nesse concurso, eu posso lhe dizer que eu tive essa mesma sensação. Eu tive essa sensação tanto em provas em que eu não fui aprovado, claro, porque antes de ser aprovado nos meus concursos públicos, eu tive experiências de não aprovação, absolutamente normal, quanto nos concursos em que tive aprovação, e aprovação até com posições excelentes. Essa sensação é muito comum. Tá? Por mais que você se dedique, por mais que você trabalhe os temas do programa, do nosso edital, essa sensação de que ainda está faltando alguma coisa, essa sensação é muito comum. Então, se você está sentindo isso, fique muito tranquilo, fique muito tranquila, isso é absolutamente normal. O que eu falo sobre preparação estratégica para concurso passa por isso. Passa por você se preparar, inclusive emocionalmente, para a prova, mas também passa por uma preparação técnica. Não sei exatamente como tem sido a sua preparação, mas muitos dos nossos alunos, eles buscam uma preparação quando o edital é publicado. Aqui no IMPA, não é, Wendel? A gente tem assim uma procura frequente, a gente sempre tem nossas turmas aqui, tanto no presencial quanto no online, mas, sem dúvida nenhuma, quando a gente tem a publicação de um edital como esse, do TRE, ou de editais, a gente vai falar, né, editais pipocando por aí, o edital do TST foi publicado ontem. Observe, quando a gente tem a publicação de edital, é uma procura muito maior. Então, muitas pessoas aguardam um edital ser publicado, aquele edital, às vezes, que estava esperando para iniciar a preparação. Patrick, meu amigo Patrick, chegando aí, seja bem-vindo. Quando a gente fala na preparação estratégica para concurso, não é você que vai correr atrás do edital. A ideia é essa. A ideia é que o edital lhe encontre parcialmente pronto, parcialmente pronta. É claro que varrer todos os temas do edital, isso vai ser necessário e isso vai ser feito exatamente com a publicação do edital. Então, quando eu tiver lá 3, 4 meses entre o lançamento do edital até a prova, ou até como no edital do TRE Bahia, em que a gente teve exatamente 60 dias de preparação, se esse edital lhe encontrar parcialmente pronto, parcialmente pronta, se você já tiver uma preparação, sei lá, de 60%, 70% já feita, vai ficar muito mais fácil, né? Imagine, e aí eu quero falar especificamente com você, que iniciou a preparação ou após a publicação do edital, ou imediatamente antes da publicação do edital. Imagine se você já tivesse estudado boa parte das disciplinas antes da publicação do edital. Seria ótimo, né? Seria ótimo e é absolutamente possível. É por isso, e essa é a nossa grande novidade, observe, é por isso que a gente tem como antecipar esse conteúdo. A gente tem disciplinas que realmente são disciplinas estratégicas para concurso. Disciplinas como português, como raciocínio lógico, que nem apareceu no nosso edital, né? Mas aparece em muitos editais de tribunais, de provas de Ministério Público, muitos concursos prevêem a disciplina do raciocínio lógico. Informática também é uma disciplina muito estratégica para nossas provas, direito constitucional, direito administrativo, a própria Lei 8.112 para concursos no âmbito federal. Essas disciplinas são estratégicas porque são disciplinas que sempre constam nos editais. E dentro dessas disciplinas, com a experiência nossa dos professores já de muitos anos atuando nessa área, a gente consegue, inclusive, antecipar os principais conteúdos. Se você pudesse fazer uma preparação nessas matérias para que o lançamento do edital lhe pegasse, como eu disse, 60%, 70% pronto ou pronta, seria ótimo, né? Seria ótimo, não será, porque isso é absolutamente possível. A grande novidade que eu tenho para lhe trazer aqui, que já foi antecipada aqui até para os nossos alunos do nosso grupo, vou passar até os nossos contatos aí, Wendel, se puder até comentar aí, se tiver aí essa possibilidade de comentar, colocar o nosso contato aqui, o nosso WhatsApp, 71988195250. Quem quiser inclusão, desde que você esteja absolutamente focado, absolutamente focada
nessa preparação estratégica, numa preparação que lhe permita estar pronta, ainda que não totalmente, mas com boa parte dessa preparação já feita, quiser a inclusão aqui no nosso grupo, fique à vontade, observe, possível, porque aqui no IMPA a gente está com o lançamento do nosso curso estratégico para concursos. Que consiste o nosso curso estratégico para concursos? Ele trata de disciplinas que são realmente disciplinas estratégicas. Disciplinas que, com base num planejamento, e aí como coach eu posso lhe falar isso com propriedade, já venho orientando muitas pessoas. Então a gente tem aqui, repito sim, a gente tem aqui, por exemplo, Thaís, né, minha coach, que está se preparando também comigo, fazendo o nosso programa de coaching. Eu vou colocar aqui, o pessoal pediu para repetir o contato do nosso grupo. Então, o Wendel colocou o telefone do nosso contato para cursos presenciais, né? Vou colocar aqui, olha, pronto. Acabei de colocar aqui o contato para a gente aqui, o 71988195250. Só me pedir, a gente faz a inclusão, mas com muita responsabilidade para você que está realmente dedicado, realmente interessado ou interessada numa preparação estratégica mesmo. A gente vai lançar aqui, a gente já está lançando aqui no nosso curso IMPA, o nosso curso estratégico. Um curso que vai tratar, olha, com uma carga horária ampliada, uma carga horária que permita a nossos professores, eu como professor de constitucional, além de diretor pedagógico do IMPA, sou professor de direito constitucional, então para mim é uma maravilha poder dizer isso, uma carga horária que permita a nossos professores passar com a maior tranquilidade do mundo por todos os principais temas de cada uma dessas disciplinas específicas, dessas disciplinas estratégicas. Então, imagine que maravilha você trabalhar os temas de português, incluindo redação, você passar por raciocínio lógico, por informática, direito constitucional, direito administrativo, pela Lei 8.112 em sua integralidade. Imagine você poder fazer isso de uma forma que realmente lhe permita estar pronta para uma infinidade de concursos. Você sabe, né? O pessoal da Bahia vem acompanhando muito isso, mas a gente se relaciona, principalmente no nosso curso online, a gente fala para o Brasil todo. Imagine quantos concursos já estão lançados e quantos concursos estão na iminência de serem lançados. Eu falei há pouco, a gente tem concurso do Tribunal Superior do Trabalho, que foi lançado ontem o edital, Banca Carlos Chagas. A gente tem, e aí esse concurso TST é interessante, né? Que ele tem um prazo dilatado, um prazo bacana para a preparação. A prova está prevista, a prova objetiva e a discursiva também prevista para o dia 19 de novembro. Então, um prazo bom, quem sabe você já finalizando a prova do TRE, aprovada, né? E que ainda vai esperar uma nomeação, quem sabe, imagine que maravilha, já possa iniciar a preparação para essa prova, para a prova do Tribunal Superior do Trabalho. Mas também aqui na Bahia, a gente, com vagas para a Bahia, né? Porque as vagas do TST são exclusivamente para o Distrito Federal, mas com vagas aqui para a Bahia, olha, a Polícia Civil da Bahia, Danilo Santos já colocou aí, né? A gente tem um curso aqui, tanto presencial quanto online, um curso direcionado para carreiras policiais, então, um curso que trata de Polícia Civil, trata de Polícia Federal, trata de Polícia Rodoviária Federal, sempre nessa ótica e cuidadosamente organizado por mim e pela minha equipe. Então, você vai ter a preparação aí para esses concursos e a preparação específica para cada um deles. Nos tribunais, a gente tem aí o TST, mas tem outros, não é? O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que já está com sua comissão formada, que já tem a banca, não é? Que comumente faz a sua prova, o CESP. Também o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que abarca aqui o estado da Bahia, sediado no Distrito Federal, mas que tem jurisdição sobre o estado da Bahia. Também com banca já escolhida, o CESP é que vai fazer a prova do TRF da 1ª Região. A gente tem aí o Ministério Público, né? Ministério Público aí, tanto o Ministério Público do Estado da Bahia, o edital do Ministério Público do Estado da Bahia, ele é absolutamente iminente, tá? Deixa eu lhe dizer. Os editais do Ministério Público do Estado da Bahia e do Tribunal Regional Federal da 1ª Região são editais que podem sair a qualquer momento. A nossa experiência que depois da escolha da banca, a gente não tem mais muito tempo para ficar aguardando o edital, não. O edital pode sair a qualquer momento. Ministério Público do Estado da Bahia, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ministério Público da União, também, não é? Com banca CESP,
também é um concurso que vai sair e não demora muito. Aqui para a Bahia, o Tribunal Regional do Trabalho já tem comissão formada, ainda não tem banca escolhida, mas já tem a sua comissão formada. Historicamente, o TRT da Bahia ele faz as suas provas com a Fundação Carlos Chagas, mas observe a sua preparação com a carga horária que a gente vai trazer aqui e com a equipe de professores de peso do curso ímpar. Essa preparação ela vai ser possível para toda e qualquer banca. Claro que essas bancas são bancas mais que têm maior experiência, que mais frequentam essas provas. Essas bancas serão sempre o nosso farol, mas vão nos dar o direcionamento, não é? Mas essa preparação, imagine você fazer uma preparação extensiva nessas 6 disciplinas, né? 7 com redação, português, redação, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo e a Lei 8.112. Para cada concurso, a opção de preparação específica. Imagine, você já craque nessas 7 disciplinas, fazer uma preparação específica para qualquer um desses concursos que nossos amigos falaram aqui, não é? Concurso do Ministério Público, concurso de magistratura, concurso de carreiras policiais. Essa é a forma mais eficiente de se preparar para concurso. Então, o nosso curso, ele vai ter, você acompanha aí, a gente tem no nosso site, a gente vai ter todos os detalhes. Deixa eu dizer, a partir da próxima terça-feira, a gente já vai estar com todos os detalhes, matrículas abertas, inclusive, para os nossos cursos estratégicos, para carreiras policiais, para ministérios públicos, para tribunais também. A gente já vai estar com nossos cursos abertos para que você tenha acesso a eles, e aí com a nossa equipe de peso, né? O nosso curso estratégico para concurso, que vai ter tanto a sua versão presencial quanto a sua versão online. Imagine você estudar detalhadamente português e redação, com professores como a professora Kelly Catiani. Imagine você ter uma carga horária de português extensiva para estudar com Kelly, com minha amiga Kelly, todos os principais temas de português, estudar redação também, estudar raciocínio lógico com meu amigo Marcos Luciano, com Wagner Aguiar. Olha que maravilha, imagine, olha que equipe de peso que você vai ter na sua preparação. Em informática, o meu amigo Luiz Ubrich, imagine, você ter um curso intensivo com o Luiz Ubrich já é uma maravilha. Nossos alunos aqui são apaixonados, não é? Por ele. Imagine com a carga horária extensiva, você vai aprender tudo de informática para todo tipo de concurso. Pois é. A gente tem também direito constitucional, não é? Eu sou responsável pela disciplina de direito constitucional, uma maravilha, uma delícia fazer esse curso, um curso com a carga horária estendida, para que a gente possa realmente passar com calma por todos os temas, para que a gente possa fazer exercícios de cada um dos temas de direito constitucional. Em direito administrativo, meus amigos, não é? Meus amigos Alexandre Medeiros, Vitor Pereira, imagine que maravilha ter aula com esses mestres e de forma extensiva, os nossos professores de direito administrativo que também trabalham em sua integralidade a Lei 8.112, também com meu amigo Luiz Santiago, apareceu aqui no início da nossa live, aqui também, não é? Falando sobre a Lei 8.112. Então, olhe que equipe de peso, olhe como realmente, com a qualidade ímpar, com o cuidado ímpar, minha amiga Cinéia, nossa coordenadora aqui, que é muito conhecida, todo mundo na área de concursos públicos, na Bahia e no Brasil, conhece Cinéia. Boa noite, Cinéia. Chegue mais aí. Realmente, Cinéia, a nossa equipe é muito especial, são muito parceiros. A gente vai ter aqui ao longo dessa reta final a oportunidade de encontrar esses professores. Fique atento aí às nossas redes sociais, ao YouTube do ímpar, também porque a gente vai ter, até a data da prova, encontros com esses professores. Se você quiser ter um encontro mais próximo com esses professores, eu vou lhe dar uma dica também que vale ouro. Tá? A gente tem dicas de conteúdo, tem dicas também de preparação extensiva e tem dicas também de preparação para a prova do TRE presencialmente aqui com a gente. A gente vai ter não um. Aqui no ímpar a gente vai ter não um, mas 2 aulões na preparação na reta final para o TRE. Agora, já nesse final de semana, nos dias 12 e 13, perceba, não é um dia só não, tá? Nos dias 12 e 13, sábado e domingo, dia todo, de 8 às 18, a gente vai passar por todas as disciplinas. Imagine que maravilha, né? Um aulão que uma semana antes da prova lhe permite ter contato com todas as disciplinas do programa. Então, a gente tem uma dica bacana,
olha aí no nosso site, está disponível aí, você pode adquirir, né, o nosso curso e participar aqui do nosso aulão dos dias 12 e 13, com todas as disciplinas. Também, como eu lhe disse, não um, mas 2 aulões. Danilo Santos disse, deve ser CESP, né? A prova da Polícia Civil. Sim, deve ser CESP, tá? Prova da Polícia Civil aqui da Bahia. Aí diz que eu sou show. Show é você. Bom é estar junto com você na sua preparação. Você sabe que você é muito especial para mim. E a gente vai comemorar ainda muito a sua aprovação, tá? Danilo Santos quer fazer o curso da Polícia Civil com a gente. Tranquilo, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Você vai estudar com a gente, sim. Eu faço questão que você venha estudar com a gente. Imagina, não é? Se com essa qualidade na nossa live, olha o cuidado que a gente tem, nosso craque aqui, o Wendel, traz toda essa possibilidade aqui nos nossos estúdios. É uma maravilha realmente trabalhar aqui no IMPA com toda essa qualidade. Se na nossa live a gente tem toda essa qualidade, imagine um curso completo, seja um curso online, onde a gente utiliza aqui o nosso estúdio separado, um curso totalmente diferenciado do curso presencial, mas também no curso presencial, com aquele calor humano, quando a gente se junta nas nossas salas de aula, também é muito especial. Então, tá muito convidado, tá, Danilo? Não, Danilo, quanto todos os nossos alunos. A Marjorie diz que quer o curso para o TCM. Ela falou, a Marjorie faz parte do nosso grupo, aqui da nossa turma do TRE, diz que quer fazer parte, também quer fazer o concurso do TCM, é massa, né? Concurso do Tribunal de Contas dos Municípios aqui do estado da Bahia. Concurso excelente mesmo, a gente está acompanhando aí esse concurso. É um concurso mais específico, não é? Tem as disciplinas gerais, mas tem uma série de disciplinas específicas, a gente está acompanhando também para lhe oferecer, viu, Marjorie? Fique bem atenta aí. Então, eu disse que a gente vai ter não um, mas 2 aulões. O primeiro é esse aulão que em 2 dias a gente vai ver todas as disciplinas do nosso programa. Claro que de uma forma bem estratégica, de uma forma bem direcionada, buscando os pontos principais, mas com bastante tempo para fazer isso. Imagine 20 horas de aula ao longo aí dos nossos 2 dias, o próximo sábado, dia 12, e próximo domingo, dia 13. E na véspera, é claro, os alunos que participaram da nossa revisão semana passada para o concurso de soldado da PM aqui da Bahia, trouxeram essa energia para a gente, ainda está sob o efeito dessa energia. 300 pessoas no nosso aulão do soldado da PM da Bahia, com energia maravilhosa, passamos um dia todo revisando os principais temas que seriam cobrados na prova do dia seguinte. E quando chegou o dia seguinte na prova, a gente viu muita, mas muita coisa vista na revisão de véspera. Meus colegas mataram a pau, eu tive a felicidade de participar também com direito constitucional da nossa revisão de véspera para o concurso de soldado da Polícia Militar da Bahia. A gente vai fazer a mesma coisa, ou buscar fazer ainda melhor na preparação, na reta final, na véspera da prova do TRE. Então, no dia 19, a gente tem um outro aulão para trazer muita munição para a sua prova, para que você tenha muito conteúdo, para que você chegue na prova do dia 20 com todos os recursos, com todo o conteúdo, para fazer aquele diferencial. Às vezes, numa revisão de véspera, você vai encontrar 1, 2, 3, quem sabe várias questões que vão aparecer na sua prova. Isso realmente é um diferencial, além da energia, né? Energia maravilhosa. Meus amigos, meus colegas, professores, nossos alunos, sempre bom estar junto com vocês. Na revisão de véspera, a gente vai estar junto também. Tá certo, pessoal? Queria agradecer a cada um de vocês, todo mundo que participou aqui da nossa live, com seus comentários, um monte de gente falando, um monte de gente presente aqui na nossa live. Queria agradecer a cada um de vocês. Tá? A nossa equipe vai estar sempre à disposição, eu estou sempre à disposição de vocês. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, tem aí essa possibilidade. Esse aulão aí, o Wendel, para quem não é aluno, Danilo, o Wendel vai entrar em contato com você, passar todos esses dados aí sobre valores, tudo previsto no nosso site, tá? cursoimpa.com.br, também lá você vai encontrar essas informações. Raimundo, acabou, né? O que é bom passa rápido, eu estou feliz da vida, sempre feliz de participar aqui, de conversar com nossos alunos, é sempre uma maravilha. Essa reta final, como eu disse, é sempre um momento que a gente tem muito cuidado na nossa preparação, é sempre fundamental mesmo, muito cuidado com a parte emocional, com a parte psicológica. Faça a sua melhor preparação, confie. Eu vou torcer muito, vou rezar muito para que cada um de vocês faça a sua melhor prova,
tá? Para que nenhuma intercorrência aconteça, para que cada um possa realmente fazer a sua melhor prova e ter o seu melhor resultado na prova. O resto é de acordo com a preparação de cada um, o seu momento. Se você realmente desejar, o seu momento vai chegar. Tá certo? Pessoal, meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. A gente se encontra na próxima.